ter só uma estratégia. É ele diversificar entre as Com estratégias. certeza, né? eu diversifico. E aí, se você... Cara, não sei se você tem esse dado de cabeça, mas o quanto que você conseguiu extrair do mercado se o cliente tivesse todas as suas estratégias? Vou trazer conta real, dados reais, se puder. Ano passado, eu tinha 5 estratégias rodando. Às vezes eu variava, às vezes eu tirava uma, botava outra, depende do período, de drawdown e tal. Eu queria testar também, porque sempre é bom o cliente, né? E eu sou mais agressivo, eu sou renda variável, eu sou analista, né, certificado CNPI, mas eu também trado. Tá? Então eu sou um pouco mais agressivo, então mais tempo no mercado, então né, eu tenho mais conhecimento, eu aceito passar esse risco. E eu tinha na conta R$30.000 para usar os robôs. Tá. Dos 30, porque eu sei que se eu colocar mais, eu vou aumentar a quantidade. Eu já operei na OnTick. Na OnTick não, antes da OnTick existir. Eu operava com 1.000 contratos, somando todos os robôs que eu usava. Então, às vezes eu ficava posicionado com isso tudo. Então, eu sou um pouco agressivo, né? Tinha mês que eu ganhava 100 mil, tinha mês que eu perdia 50 e por aí vai, né? Sim. Drawdown, né? É volatilidade, normal, beleza. E com R$30.000, eu ganhava, na média, 5 mil por mês. Pô, uma rentabilidade boa, né? 6%, não. Desculpa, 2%. Não, calma. E agora bugou aqui enquanto eu tô fazendo. Você tinha 30 mil, ganhava 5 mil. Eu tinha 30 mil, ganhava 5 mil. 3 mil são 10%, quase 20%. Exato. Né? Pô, 20% da variável. Ah, mas você não perdia nunca? Não, tinha meses que eu perdia 1.000, 1.200, se você 1.500, traz para uma 2.000. média anual, né? Isso daí... Tinha mês que eu ganhava 7. Uhum. Então, na média, isso é média, tá? Na média eu ganhava isso. Então, assim, com essa quantidade de contratos. Contratos não, de financeira, 30 mil. Tá. E aí aumentava, todo final de mês eu tirava, deixava 30 na conta. Então, mas quantos contratos? Que a gente pode saber isso, querer saber isso. Tinha robôs que operava com 5, tinha robôs que operava com 10 e o Jack Sparrow operava com 15. Legal. Ô Coen, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Você vê que assim, é operação automatizada, tem um baita know-how ali dentro, tem desenvolvedores super qualificados, o time da OnTick, mas o cliente ele ainda tem algumas coisas que ele por si só pode fazer a estratégia não ter aquele resultado. Você vê junto com a OnTick já algumas coisas de erro cometido pelo cliente nessas estratégias? Muito boa pergunta. O que acontece é o seguinte, vamos levar em consideração que quem opera na mão opera majoritariamente de forma discricionária. Tá? Por quê? Porque a pessoa vai usar o bom senso dela, a técnica dela, tudo bem, tá? Análise gráfica, análise técnica, fluxo, que você operar, mas você está operando na mão, quem manda é você. Se quiser não entrar naquela estratégia naquele momento, porque hoje você está de bom humor e hoje é o dia do ganancioso, você vai entrar com 3 vezes que você entra normalmente, porque hoje você sonhou que você ganhou muito mais do que ganhou normalmente, e aí você vai perder muito mais se você perdeu, infelizmente, do que perde normalmente. Né? Isso acontece. Beleza. Então é isso. Agora, robô não. Robô não tem mau humor, robô não chega atrasado, robô não tem time de futebol, robô não briga com a esposa, marido, robô não tem nada disso, né? Não tem filho chamando na hora que você vai entrar na operação para poder brincar com ele, por aí vai. Beleza, robô não tem isso, robô é o que você mandou fazer. E o robô, ele é puramente estatístico. Sim. Ele não, hoje em dia, não existe ainda nos robôs pessoa física, machine learning, inteligência artificial. Existem parceiros da OnTick que utilizam, até fiz um podcast aqui, que utilizam machine learning como um dos critérios de aprendizado para poder otimizar o robô. Legal, mas em tempo de execução não muda nada. É o robô que está programado e é aquele. Beleza. Então você imagina, você tem um robô que você contratou, que ele tem um drawdown, que é uma perda máxima, de 20% no mês. E ele tem um ganho médio de, como eu estava falando esse que eu falei aqui, de 5%. Uma média, vamos supor, no mês. Tá. Ganho médio. A gente pode ganhar mais, mas uma média é isso. Se você está num dia que você está ganhando 5% e para você está bom, e você desliga o robô, contei essa introdução toda para poder contextualizar. Se você desliga o robô, o que vai acontecer? O robô ganhou 5% naquele dia. Aí você vê depois que quem não desligou ganhou 10%. Exatamente. Aí no dia seguinte, você não desliga o robô e você perde 10%. E aí? Aí você ficou com uma estatística muito pior que o cara. Aí você não está seguindo o robô, você é um trader de robô.
E, pô, o robô é exatamente para você não fazer isso. O robô é para você colocar e esquecer. Não desliga o robô de jeito nenhum. Eu aprendi isso a duras penas, porque eu também mexi no robô. E hoje eu não Eu mexo também mais. mexia, tá? O Malacarne que falou, cara, para de operar o robô, É isso cara. aí, cara. Você tá Treina de operando o robô, robô, cara. você já opera na mão, agora você tá operando o robô. O que é isso, cara? E sabe um dado interessante? A gente tem uma estratégia exclusiva. Quando a gente começou a desenvolver ela lá com os desenvolvedores, eu comecei a perguntar, cara, vem cá, e no dia de notícia, né? No dia de payroll, o que vai acontecer? Cara, será que não é legal a gente desligar todos os robôs dos clientes? Será que o cliente não vai ficar mais satisfeito com isso? Na verdade, a gente começou a fazer um backtest para isso e viu que, olha que interessante isso. Cara, se você desligar os robôs no dia de notícia, ele tem um resultado pior. Do que se tivesse ligado. Porque ele não é emocional. Isso é interessante para o cliente. Exatamente. Muito, muito interessante. Então, assim, eu acho que para o cliente da InvestSmart, vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou, né? Eu acho que a gente tem aqui o lado de praticidade, de poder receber um push do assessor. Sim. A gente tem também o lado de resultados, que são estratégias ganhadoras de verdade. Tá? É claro que você pode colocar e perder no primeiro mês. Claro. Renda variável. Mas você tem estratégias vencedoras, então isso é muito, muito, muito bom. Além disso, você tem várias estratégias, você pode diversificar. Além disso, você tem o ranking para você poder, se você quiser, participar da escolha junto com o assessor. Então, muita gente, assim, por mais que você conheça o assessor ou não, e que você goste do assessor ou não, e que o assessor, para você, ele conhece tudo ou não, você pode, se você quiser, participar. É o teu dinheiro, então participa junto com ele. Exatamente. Né? Participa do processo de escolha. O teu dinheiro, pô, é responsabilidade, né? Então, acho que você tem muito, muito, muito benefício e eu acho que o cereja do bolo aqui é você ter estratégias que são exclusivas, que não tem tanta gente usando assim, então isso já melhora. Exato. E você não pagar nada por elas. Pô. Isso é bom. E também, cara, você tocou num ponto que é na tomada de decisão. Tá? Muitas pessoas começam a ter a tomada de decisão quando o robô tá no auge, né, cara? E normalmente quando você olha o gráfico ali de um ano do robô, cara, é assim, é um zigue-zague para cima e para baixo o tempo todo, tá? E aí, cara, quando tá na máxima, o cara quer comprar. Aí ele cai um pouquinho, passou apenas 7 dias, ele caiu, e aí o cara fala, cara, tenho que sair desse robô, não dá um resultado bom e tudo mais. Cara, não, a tomada de decisão junto com o assessor e o cliente que está assistindo a gente tem que entender isso, que ele tem que pensar um pouquinho mais a longo prazo. Apesar de ser operações ali no intraday, ele tem que olhar para um prazo maior, de 6 meses, 1 ano. Ali ele vai ter um resultado bem melhor. E não entrar apenas nesse gap, cara. Já entrou ali no topo, cara, caiu um pouquinho e vou sair da estratégia. Eu acho que isso é interessante para o cliente tomar como princípios na hora de escolher um robô. Muito bom você ter falado isso. Eu já acompanho a Ontic há bastante tempo, já acompanho robôs há bastante tempo. E o que eu percebo, esses 2 pontos que você tocou são 2 pontos que fazem uma diferença muito grande. É um pouco contraintuitivo. Você vai querer entrar numa estratégia que está o gráfico lá em cima de ganho. Mas, para quem usa análise gráfica, sabe que comprar lá em cima, você está comprando caro, está comprando no topo. Você tem que comprar lá embaixo. Então, quando você vai entrar, você tem que entrar numa estratégia que está lá embaixo e não lá em cima. Porque lá embaixo é exatamente o período máximo de volatilidade dela, de drawdown, de queda, para ela depois poder começar a subir de novo. Sim. Então, isso é uma coisa importante. E a segunda coisa é, os melhores resultados que eu tive foram os robôs que eu fiquei sem mexer e fiquei mais tempo neles. Robôs que eu fiquei 1 mês, não gostei e parei, no mês seguinte ganhou dinheiro. Exatamente. Então, é o que acontece na maioria dos nossos clientes também. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gwen. Acho que você pode agregar bastante. Você vê isso, essas estratégias muito similar com fundos de investimentos? Eu vejo, com a diferença que fundos, você tem o quê? Você tem uma grande massa de dinheiro com um gestor ou alguns gestores e uma equipe de analistas que tem dentro de uma gestora que vão diversificar, depende da categoria do fundo, né? Você tem lá ou renda fixa, ou multimercado, ou renda variável, e dentro de cada uma você tem as regras do fundo e no final das contas, você colocou o dinheiro na XP e você ou o seu assessor alocaram no fundo. E você não fica fazendo day trade. Exatamente. Uma coisa que até a gente conversava, isso não dá para fazer, mas a gente conversava dentro da Ontic. Será que dá para a gente fazer igual os fundos fazem, de colocar uma carência de no mínimo 30 dias para o cliente que hoje poder... é D0, o saldo fica na conta do cliente. É trade, entendeu? Então, assim, no final das contas, eu acho que pode ser que no longo prazo acabe virando uma modalidade de robô com fundo. Sim.
Que na E verdade talvez traz o melhor resultado. Porque se você deixa de 30, cara, você começa a educar o cliente a mostrar que, cara, não é pra você sair na semana seguinte que teve um resultado ruim, né? Cara, e agora você falando isso me abriu aqui a mente para um outro assunto muito legal. A gente hoje tem os fundos quantitativos, Sim. que eu já investi pra caramba, adoro fundo quantitativo, adoro o assunto, estudo muito o assunto, já estudei muito, estudo muito. Jim Simons, hoje teve um post, né, do Jim Simons lá falando, né, The Man Who Solved the Market, né? Então, assim, é muito bom o livro, já li, recomendo para quem quer se aprofundar mais no assunto. Fala da história dele, do fundo dele, que rendeu mais do que o fundo do Warren Buffett, né, se for colocar. Então, tipo assim, surreal, né? E é um fundo quant, é um fundo de robô, é um fundo de inteligência artificial e programação, não é um fundo que tem um gestor que compra por análise fundamentalista no longo prazo, né? Tipo Warren Buffett. Não foi no mal, né? Quem sou eu falar do Warren Buffett, né? Mas explicando aqui o conceito. E assim, os fundos quantitativos, eles operam em alta frequência em geral, né? São os HFTs. Sim. Que opera com uma massa de dinheiro tão grande. A gente está falando aqui de fundo de bi, né? Que você não consegue também fazer tanta coisa, tipo no mini índice, né, para poder ganhar aí, não sei, 5% no mês. Fundo quantitativo não ganha 5% no mês, né? Esse fundo quantitativo ganha para bater o CDI, ganha um pouco mais do que o CDI, beleza. Agora, se você está falando de robô, pô, o robô, ele pode buscar isso. Mas por quê? Porque o robô está operando com menos dinheiro. E é legal porque o cliente pode pensar, poxa, mas se entrar muita gente, o robô vai performar menos. Não, porque o robô tem uma quantidade máxima de clientes por robô, né? Então, tem algum nome técnico que a gente fala sobre isso? Agora eu não me lembro. Capacity, isso aí. Tem um capacity dos robôs, né? Que é meio que... a quantidade máxima, a capacidade máxima do robô, quanto ele aceita, um fundo, né? quando ele fecha, é porque ele chegou no seu capacity máximo. É isso aí, pronto. Foi o que falou com o cara, né? É isso. Então, chegou no capacity máximo do fundo, robô tem a mesma coisa. Então, vai chegar uma hora que o robô exclusivo aqui da InvestSmart vai atingir o capacity. E aí talvez você não consiga entrar. Por isso que é interessante você, quanto antes que está assistindo a gente, puder entrar, uma coisa que a gente nem falou, que é super relevante, você vir logo, né, para poder entrar e contratar esse robô, contratar gratuitamente. Gratuitamente não, contratar gratuitamente o robô da InvestSmart. É legal.